Olá, povo de Deus! Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira para falar com vocês sobre o assunto que o David adiantou agora há pouquinho, né? Eita glória! David estava falando agora há Bem que pouco é ali forte. do a quem temos dado ouvido, né? Algo que o Senhor tem falado fortemente nos nossos corações. E ó, tá chegando gente já aqui, ó. Mas já? Mas já, o povo é rápido. Aqui, ó, o Cris, Nova Gospel, sejam bem-vindos. Bem-vindo. Em Nova Gospel News Oficial. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Cris. Cris, ó, mandando bem. Tô sabendo aí que Cris você acabou de publicar um vídeo aqui no Instagram. acabou de publicar um vídeo falando topzera. sobre sociedade secreta. Sociedade secreta é o assunto do momento. A gente tem que saber o que tá rolando aí, todas essas situações aí que estão acontecendo no mundo. A gente tem que abrir nossos olhos, porque nem tudo é natural. Tá, gente? Fica esperto aí, o Cris sem dúvida deve estar falando disso, daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá. E eu vou ficar aqui, ó, prestando atenção com toda... E ó, TV Onda Display também tá aqui, ó, nossos parceiros aqui também, sejam bem-vindos. E o Nova Gospel falou aqui, ó, vocês são bênçãos. Obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida também, vocês são bênção, graças a Deus. E o que eu quero falar aqui nessa manhã é... vocês arrasam, valeu, TV Onda Display. Obrigado aí, tamo junto. Deus tem falado muito forte no meu coração essa semana, porque, né, há mais ou menos aí, quase um mês, tenho sofrido algumas situações aí, né, que tem a ver com uma situação que aconteceu no mês passado, né? Abril passado começou a se desencadear muitos sinais, muitas situações, né? Onde eu fiquei mesmo bem atribulado com tudo que estava acontecendo em relação a que sinal era aquele, o porquê, né, daquelas situações estarem acontecendo. Fui perguntar isso para Deus, né? Embora a resposta de Deus foi uma resposta sucinta, né, bem objetiva e direta. Ele disse que aquele momento ali, no dia 8, a partir do dia 8 de abril, maldades seriam visitadas, né, e consequências viriam à tona. E nós veríamos, né, a consequência da maldade de algumas pessoas que estariam se entregando, né, a essa maldade. E eu percebi a minha maldade. Isso que foi mais devastador para mim, porque nós falamos muito, né, sobre se voltar para Jesus, né, dar ouvidos à voz de Deus, e como é o tema aqui, né, dessa reflexão de hoje. Mas muitas das vezes nós damos ouvido a nós mesmos, né? E é exatamente disso que eu quero trazer para vocês. Às vezes Satanás ele só sopra alguma coisa no nosso ouvido, mas aquilo ali se torna nós damos ouvido àquilo, né, que Satanás sugere, e essa sugestão de Satanás nós acolhemos no nosso coração, né, e acolher isso no nosso coração se torna muito perigoso, né. E tem uma notícia aqui, notícia em primeira mão, o pessoal do Nova Gospel. Na próxima terça-feira terá um workshop na comunidade evangélica Rema. Será para arrecadação de água, alimentos e roupas para o Rio Grande do Sul. Ó, galera. Manda pra gente o banner. Manda o banner. Toda a mídia pra gente divulgar. Manda que a gente vai fazer aqui, ó. Hoje tem nosso programa, nós vamos gravar daqui a pouco, né? Onda Missionária, nós podemos fazer aí essa divulgação. Manda um banner, se vocês tiverem um vídeo também aí, pessoal do Nova Gospel, mande pra gente esse vídeo, tá? E a gente vai estar divulgando aqui no nosso programa também nas nossas redes sociais, que é muito importante ajudar o próximo. Parabéns. Família Rema, isso aí. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Chegando aqui também a Rosângela Carmo Pereira. Seja bem-vinda. Vou até acenar aqui. Seja bem-vinda. Então, vamos entrar aqui no tema, né, dessa mensagem que o Senhor tem falado aqui para mim, o Senhor tem falado bastante ao meu coração, porque eu tenho buscado, né, buscado com toda a sinceridade,
né, do meu coração, com muito amor por tudo que o Senhor tem para falar para mim, mesmo que isso seja até mesmo contra mim, né? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês, não estou falando aqui para ninguém, estou falando para mim. E se for de bom grado, e se você entender que a voz de Deus nesses últimos dias quer te corrigir porque Ele é o bom pastor, dê ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. É parte desse estudo, né, que o Senhor tem colocado no meu coração. E o que eu dei ouvido, né, a Deus em relação a isso que Ele vem falando comigo nós precisamos entender as vozes, né? As vozes que vêm no nosso ouvido, vozes de pessoas, vozes de Satanás até mesmo, espíritos opositores, e a voz de Deus. Temos que treinar o nosso ouvido, porque eu vou mostrar através de tudo que o Senhor falou para mim aqui nessas semanas, né, que eu desenvolvi esse estudo aqui, né, que quem vai ser selado, quem vai ter o seu nome escrito no livro da vida, é de extrema importância, né? Que o seu ouvido esteja adestrado. A palavra de Deus, né? Ela vai estar o tempo todo trazendo o povo para ouvir. Inclusive, hoje isso é tão marcante, eu deveria estar falando sim disso, por quê? Até o meu devocional hoje foi sobre ouvir o Senhor. Salmo 87, não foi? Salmos 87. Vou até aqui dar uma lidinha aqui rápido. Eu te mandei, não? Você consegue... É 87 mesmo, não é isso? É 81. 81, Salmo 81, beleza, 81. É parecido. O 1 e o 7 me confundem. Mas vamos lá. Vou abrir aqui com os irmãos, que foi algo tão forte que o Senhor falou hoje cedo comigo, né? E para confirmar que isso tem que ser proclamado, tem que ser falado abertamente, por isso que eu abro essa live aqui para vocês, que esse estudo, esse ouvir a voz de Deus, ele veio em abril, e agora, em maio, nós estávamos ali na Batista Missionária, nossa igreja, e ali o professor, né, o Anderson Reis, que eu quero mandar um abraço aqui, nosso amigo já, né, ele falou que sobre o formato, de como você faz um sermão temático e coisa e tal, exigiu um trabalho. E esse trabalho que nós fizemos lá com o professor Anderson Reis, eu falei, eu vou levar para o povo, né, essa mensagem. Essa mensagem eu vim trazendo eu estava trazendo aqui para o povo, né? Essa mensagem, por caso, eu vim trazer para o meu professor Anderson Reis, né? Essa mensagem que o Senhor vem falando muito forte com o meu coração, e eu falei, eu vou desenvolver essa mensagem. No desenvolvimento dessa mensagem, o Senhor falou coisas incríveis para mim, né? Incríveis que fizeram muito sentido no meu coração, e achamos por bem aqui trazer isso para vocês, porque vai ser um fator determinante para os dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vamos precisar saber dar ouvidos à voz do Senhor. E aqui na Bíblia, né, no Salmos 81, vou começar com ele. Eu começaria com Gênesis, né? Gênesis 1. Mas eu vou começar com Salmos 81, porque está fresquinho. É interessante, o Senhor faz um certo resumo aqui em relação a isso, eu acho muito legal. E gostaria de compartilhar isso que o Senhor falou hoje no meu devocional. E é para... Creio que quem está aqui são nossos irmãos na fé, né? E aquele também que não for ainda, que o Senhor venha falar ao seu coração também. Deus fala aqui em Salmos 81. Cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comecem um louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e liras. Toquem a trombeta no dia da lua nova. Participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. Deus de Jacó mesmo decretou ao seu povo
esses dias especiais de festa de alegria na lei. Ele marcou os dias certos para cada festa. Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como Ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo, presta atenção nisso, Deus falou ao povo, né, numa linguagem nova, dizendo: eu tirei as cargas pesadas dos seus ombros, livrei as suas mãos de carregar cestos grandes e pesados, no caso aqui a escravidão, né? Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo-me ajuda. Eu os libertei. No alto monte Sinai, vocês ouviram a minha voz. No esconderijo dos trovões, em Meribá, vocês reclamaram da falta de água. Coloquei à prova a sua confiança em mim. Meu povo, ouça com atenção os meus conselhos, as minhas ordens. Quem dera que vocês me escutassem, ó Israel. De maneira alguma, vocês devem adorar outros deuses, ou ter imagens de deuses falsos nos seus lares. Eu sou o Senhor, o Deus que tirei Israel da terra do Egito. Ainda sou capaz de lhe dar tudo o que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis dar ouvidos. Presta atenção. Israel não quis obedecer-me. Por isso vou deixar os israelitas teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem seus caminhos errados. Ah, meu povo, se o me ouvisse, se Israel andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os seus adversários, os adversários de Israel. Aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele, e o castigo dele duraria para sempre. Eu mesmo alimentaria Israel com o melhor trigo e o mel mais puro que escorre da rocha. Então, nós temos aqui nesse Salmo 81, né, Deus acusando o povo, né, acusando o povo de não ouvirem a sua voz. E o mais interessante aqui, não está aqui nesse texto, mas a gente conhece que momento foi esse, né? O povo de Israel teve a oportunidade de estar de frente do Senhor, e nesse momento que estiveram de frente com o Senhor, eles poderiam ter um contato direto com Ele, e nesse contato direto com Ele, eles, em vez de ouvir a voz de Moisés, eles ouviriam a voz de Deus, do próprio Deus. Eles preferiram falar uma palavra que foi, assim, complicada, né? Sevenishma, né? Faremos, depois entenderemos. Então, muitas das vezes que nós fazemos as coisas, mesmo até para o Senhor, sem entender, porque se a gente não tem um entendimento pleno dessa coisa, nós estamos fazendo sem querer entender o Senhor, a gente só vai estar fazendo, né? E é um problema para a nossa vida, porque a gente faz sem entender, né? Igual o povo de Israel fez, depois reclama. Se eu vou fazer algo que eu não estou entendendo, primeiro, estou cometendo o mesmo erro do povo de Israel, né? Jesus falou isso. Jesus, ele chegou para o povo, ali saindo daqui dessa situação, indo lá para o Sermão da Montanha. Jesus falou, quando você tiver que falar alguma coisa com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu Deus em secreto. Aí você vê aqui, no Salmos 81, que isso é verdade. O Senhor vai te recompensar publicamente. Entende? Vai te recompensar publicamente porque Ele vai te trazer o entendimento, irmão. É numa vida de relacionamento com Deus, um relacionamento não é um monólogo. Deus, ele não quer que simplesmente que você ouça, Ele quer te ouvir. E também, como é uma via de mão dupla, Ele não quer só te ouvir, Ele quer que você ouça Ele. Como que nós vamos fazer algo que a gente não está entendendo? A gente só vai entender o Senhor no dia que a gente tiver fé o suficiente para entrar no nosso quarto, para fechar essa porta, nessa bendita, né? E sair de lá com uma resposta de Deus. E essa resposta de Deus vai ser o norte da sua vida.
né? Se você tiver alguma dúvida no que você ouviu, entra na palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus que eu vou trazer aqui para vocês nesse momento, vai te mostrar que a voz que você deve ouvir é a voz do Senhor. Se você tem alguma dúvida, tem a palavra de Deus, vai lá ler também, ou ouve. Você hoje tem um monte de aplicativo que você pode baixar, né? Eu ouço o JFA, tem vários aplicativos. Você baixa a Bíblia, ouve a Bíblia, mas ouve porque lá estão descritas a palavra do Deus Altíssimo, que traz a Bíblia como uma carta de orientação, é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Vocês estão entendendo? Ricardo Dolimarque TV, seja bem-vindo, meu amigo. Então, o Senhor, nosso Deus, né, Ele, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, lá no Éden, lá no princípio, em Gênesis 1, cara, para mim, a grande revelação de Deus de todas está implícita em Gênesis 1. Em Gênesis 1, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele não faz nada sozinho. Vocês estão entendendo? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai olhar para a terra e vai ver o Espírito pairando sobre a face das águas. Ele, antes de formar, Ele vai falar, haja. Quem é a palavra de Deus? Está lá em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo estava lá, desde o princípio. O haja de Deus é a ação de Cristo na terra. Então o Espírito Santo estava lá, Jesus estava lá. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele deu ordem para a terra. Ele falou, ó terra, produza. Então, toda a produção da terra, a terra teve participação. Não quer dizer que a terra criou nada. A terra recebeu uma ordem e ela cumpriu. E essa ordem foi um conselho do nosso Deus. Como Ele falou para o mar, mar, produza peixes. Produz os seres viventes do mar. Então, olha o exemplo de humildade do nosso Deus. Ele criou, mas Ele criou com auxílio. E quando Ele vai fazer eu e você, os homens, o homem na terra, o primeiro, a matriz, Ele vai convocar a todos. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha que maravilha. Né? Nós estamos aí em vários movimentos. Todos esses movimentos chamam-se movimentos de unidade, né? Onde nós estamos aí apoiando pastores, bispos, apóstolos, né? Nesses últimos dias, a fazer movimentos onde esses movimentos eles vão trazer a igreja para essa ideia de que não é uma denominação que faz a diferença. Não é um pastor que faz a diferença, nem um bispo, nem um apóstolo. Quem faz a diferença é o corpo de Cristo. A partir do momento que o Senhor nos fez como corpo, né? Ele, para fazer eu e você alma vivente, ele soprou dele nas nossas narinas. Então, o que acontece? Se nós somos seres viventes, nós temos o Senhor dentro de nós. Entenda isso. Toda vez que você respira porque você é uma alma vivente. Essa alma vivente é um sopro que foi dado lá no Éden. Nós somos alma vivente porque o Senhor colabora conosco. Entende? E nós continuaremos vivos, né? Entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, quando a gente não só entender que Ele está dentro de nós e nos faz vivos, quando nós também percebemos a voz dEle. E eu vou dizer através da mensagem que o Senhor me deu aqui em Gênesis 3, que a partir do momento que o homem dá ouvido à sua mulher, presta atenção no que eu estou falando, não estou falando de você romper uma comunhão, nem de provocar algum tipo de dissensão na sua casa, né? Muita gente diz que maio é o mês da família, né? Mas você tem que saber a quem você dá ouvido. Tá?
Por quê? Numa situação onde a mulher deu uma voz a Satanás, ela ouviu a voz de Satanás no ouvido dela, né? Pegou do fruto, acreditou, botou no seu coração que aquele fruto correspondia à verdade, não era verdade, aquilo não era uma verdade, não foi uma verdade. Satanás, ele falou que aquele fruto faria a pessoa que comeria daquele fruto, que aquela pessoa que ia comer daquele fruto, ela seria como Deus. Logo, a pessoa que comesse desse fruto, a partir do momento que essa pessoa comesse desse fruto, ela poderia se colocar no lugar de Deus, olha só. Mas você vai falar, poxa, mas da onde que a serpente ela tirou essa ideia? Ela tirou essa ideia do coração dela. Satanás tirou isso do coração dele. Porque ele acredita. Tanto que Deus já falou qual é o destino dele. Ele é obstinado. Entendeu? E é muito legal. Eu vou chegar nessa questão da obstinação no próximo vídeo, né? E eu queria muito que vocês estivessem aqui na próxima transmissão. A gente vai determinar uma data, né? Mas eu gostaria muito de dizer para você que Satanás, ele é obstinado, ele acredita que ele pode ser igual a Deus. Ele é o maior de todas as criaturas, ele é o melhor de todos, ele é incorrigível. Ele é perfeito nos seus caminhos. Você sabe, já conhece essa história, né? E não é verdade, ele aceitou uma maldade muito grande no coração dele. E essa maldade foi qual? Você pode tomar a decisão por si próprio. E a sua decisão, ela é perfeita. Entende? A sua decisão é perfeita ou a decisão de Deus para a sua vida é que é perfeita? Né? No decorrer desse estudo eu vou mostrar para vocês, né, assim como eu coloquei aqui, abriu essa conversa aqui, com o Salmo 81, né? De Deus falar, se meu povo me desse ouvido. Né? E eu quero desenvolver com vocês exatamente isso. A quem tem nos dado ouvido? Nós temos dado ouvido para quem? Temos dado ouvido à nossa mulher, aos nossos amigos. Nós temos dado ouvido ao povo, à multidão. Como dizem por aí, né? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é verdade, gente? Ou são um monte de gente, né? Um monte de pessoas, cada um com a sua opinião, cada um querendo preencher o seu próprio vazio. Entende? O que eu quero dizer para vocês nesse momento é: dar ouvidos à serpente ou / Satanás vai fazer conosco aquilo que aconteceu. Qual foi o resultado final de dar ouvido a Satanás? Qual foi o resultado final de dar ouvido à serpente? Vamos pensar, vamos analisar. Quando a mulher dá ouvido a Satanás, a serpente, ela quebra um princípio. Que princípio é esse? Ela traz ao fruto, entrega ao seu marido e diz, come que você vai ser igual a Deus. Ela quis ouvir a opinião de Deus? Ela quis ouvir a opinião do marido? Ou ela simplesmente impôs a opinião dela? E quis com que o marido, o homem, comesse daquele fruto, e a partir do momento que ele come daquele fruto, ele estava fazendo a vontade dela e da serpente. Pensem comigo. Nem tudo é vontade de Deus. A vontade de Deus, mais lá na frente a gente vai falar muito sobre isso. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, ela vai trazer bondade. Ela vai trazer perfeição. Ela vai ser agradável. Por que muitas das vezes tomando decisão que é desagradável, que é imperfeito, e nem boa, é horrível, traz um mal-estar para todo mundo por causa das nossas vontades, ou de vontade de alguém que tentou nos influenciar.
Será que essa foi a vontade de Deus? Nós demos ouvido a quem? É algo para a gente refletir. Muitas das decisões da humanidade têm sido destruição, morte. É a característica do ladrão, morte, roubo e destruição. Será que é porque a humanidade está dando ouvidos ao Senhor? Uma pessoa só deu ouvido ao Senhor e foi exatamente aquele que o Senhor falou para Eva: virá alguém do seu fruto que esmagará a cabeça da serpente. Nós sabemos quem foi que esmagou a cabeça da serpente. Esse falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Será que temos dado ouvido a Ele, que se autoproclamou o bom pastor? Que dá a vida pelas suas ovelhas? Ou temos dado ouvido às pessoas que estão à nossa volta? Se nós temos dado ouvido às pessoas que estão à nossa volta, não temos dado ouvido a Deus, nós estamos quebrando o mesmo princípio que Eva. Porque, primeiro, ela não pediu a opinião de Adão sobre aquilo, e, segundo, ela não pediu a opinião de Deus. Se ela tivesse um relacionamento com Deus, ela primeiro, não teria quebrado esse princípio. E essa é a reflexão que eu quero dar para vocês aqui nessa manhã. Será que nós não temos quebrado esse princípio na nossa vida? Será que nós não temos quebrado o princípio de perceber a opinião de Deus, perceber a vontade de Deus e a nossa vida ela ser guiada pela vontade de Deus? Né? E nos próximos capítulos dessa saga aqui que o Senhor tem falado no meu coração, de a quem temos dado ouvido, né? Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele quer se manifestar aos seus. O Senhor, Ele quer usar a nossa vida, Ele quer trazer a nossa vida para o centro da vontade dEle, porque Ele nos quer para a eternidade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não são coisas perecíveis. Porque a partir do momento que o homem come do fruto, ele experimenta a morte. E foi exatamente o que Deus falou: não coma do fruto. Mas se o homem quisesse saber a opinião de Deus, Deus falaria: olha, não coma do fruto. Ou Deus falaria: olha, a minha opinião sobre o fruto é que os seus olhos vão ser abertos. E aí Deus explicaria isso com muita calma, o porquê do mal, o porquê que ele não deveria se compactuar ali com o mal. Eu tenho certeza absoluta, Deus tinha uma eternidade com o homem poderia ficar uma eternidade inteira entendendo de Deus o porquê que ele não poderia comer desse fruto. Mas o homem, naquela situação ali, ele também se importou com a vontade de Deus? Ele quis ouvir a opinião de Deus sobre aquela situação? Ou ele simplesmente pegou a autoridade dele e, eu sou o melhor, o que vale é a minha vontade, pegou do fruto e comeu? Né? Ambos, tanto a mulher, quanto a serpente, quanto o homem, todos eles, naquela situação ali, foram obstinados. Foram pessoas que tinham um apego muito grande à sua própria vontade e fizeram. Não pediram a opinião de Deus sobre isso. Por mais que pudesse até doer neles. E geralmente, quando nós temos um apego muito grande à nossa carne, às nossas vontades, nós vamos querer fazer a nossa vontade. Não vai ser a vontade de Deus. Por quê? Nós somos muito apegados a essa vida, a nossos conceitos, nossas vontades. Quando nós somos apegados a conceitos, vontades e erros, nós não temos a hombridade nem a capacidade de, às vezes, pedir perdão. Entende? Por algo que nós erramos, ou até mesmo de perdoar. Entende? Então, o que acontece? Será hoje que nós estamos fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou nós queremos estar certos? Eu estou falando por mim. Porque por muitas das vezes, os maiores pecados que eu tenho, eu admito, né, vieram porque eu quis que a minha vontade fosse feita. Tá certo? Não. E isso gerou dor. Isso gerou angústia. Entende?
E pode gerar, por exemplo, uma crise de ansiedade enorme na minha pessoa. Porque a minha vontade foi feita. Não foi uma coisa que eu cheguei diante do Senhor e perguntei, Senhor, é por aí que eu tenho que ir? E é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Oração é algo que se faz igual banho, igual comer. Entrar na presença de Deus é uma necessidade vital. Porque a opinião de Deus, que é perfeita, a não ser que você não considere que o Deus fez como perfeito. Se você não acredita que o que Deus fez é perfeito, aí, meu irmão, você, infelizmente, vai ter o mesmo destino de Adão, Eva e Satanás. Agora, se você acredita que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, dê ouvidos ao Senhor. Não tem o mesmo destino do povo no deserto. Não tem o mesmo destino. Não tem o mesmo destino de Eva, que não se arrependeu, não foi humilde, não foi manso. Característica que Jesus fala para nós aprendermos dele: seja manso, seja humilde. Então, o gesto de humildade que nós temos é de reconhecer o nosso erro. Quando estamos errados e nós precisamos entender quem é que está certo. Se quem está certo é o nosso Senhor, o nosso Criador, então vamos procurar ouvir a opinião dele. E aí sim a nossa vida, nossas veredas serão endireitadas. Essa é a reflexão do dia, tá? Essa é a reflexão para que nós possamos entender, de fato, a quem temos dado ouvido, a nós mesmos, a vontade da mulher, ou a vontade do povo, ou a vontade do senador, do prefeito, sei lá, são várias vontades, gente, que existem por aí. O que importa para você? A quem você quer agradar? A você mesmo? Se é a você mesmo, você também pode cometer o mesmo erro de Adão e de Eva. Então, por amor à sua alma, por amor à sua eternidade, eu vim aqui nessa manhã falar para você: o melhor voz para se ouvir é a voz do seu Criador. Ele quer você para a eternidade. Por isso, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Porque quando você quiser, o dia que você quiser e adorar o Senhor de fato, você vai se tornar igual a Ele. Que nós somos aquilo que nós adoramos. Pensa aí. Deus te abençoe. Bom amanhã para todos.